dizendo: e não vos conformeis. Com mais ânimo diga: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Agora, por fim, repita após mim em alto e bom som, dizendo: conformados, não; transformados, sim. Amém? Assente-se, por favor. Eu quero ser ao máximo sucinto e objetivo, considerando que daqui a alguns minutos os irmãos ainda deverão participar da Santa Ceia. Pretendo não ocupar mais do que 25 minutos. Você tem paciência para ouvir atentamente uma palavra de 25 minutos? Tem? Então ouça. O texto que lemos está registrado em um dos mais importantes e significativo dentre os livros, as cartas que de maneira inspirada foram escritas pelo apóstolo Paulo e que no Novo Testamento estão registradas, a saber, a carta aos Romanos. Esta carta é considerada a mais importante e influente carta escrita por Paulo. Segundo a tradição, ao escrever, ao compilar esta epístola, Paulo encontrava-se na cidade de Corinto, hospedado na casa de Gaio, quando então ele a escreveu com o auxílio de Tércio, no final da sua terceira viagem missionária. Você já sabe, mas não custa lembrar, que o objetivo, o propósito principal desta epístola era alcançar o coração dos crentes romanos, a fim de educá-los nas doutrinas básicas da salvação e da vida daqueles que se decidem por servir e obedecer a Cristo. Do capítulo 1 ao capítulo 8 é o que Paulo faz com muito empenho, é o que Paulo faz de modo muito direto e profundo. A partir do capítulo 9 até o final do capítulo de número 11, o apóstolo aborda uma temática específica que dizia respeito à descrença dos judeus quanto a Jesus como o Messias prometido, e também de que forma os gentios foram beneficiados com isso através da maravilhosa graça. Por fim, do capítulo 12 até o final do capítulo de número 15, Paulo traz instruções sobre princípios básicos da vida cristã, dentre os quais está este, que lemos no versículo 2 do capítulo 12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu fiz algumas anotações aqui, pois este texto é extraordinário, e a verdade é que nesta icônica declaração de Paulo, neste icônico ensino dado, dito e ministrado aqui pelo apóstolo Paulo, estão em contraste duas fortes expressões. Duas expressões estão em contrariedade uma à outra, em oposição
uma a outra, e elas são conformar e transformar, a fim de ensinar uma valiosa lição, a fim de ministrar uma valiosa lição à fé, ao coração e à mente daqueles irmãos. Paulo apela para um jogo de palavras interessante aqui, e que merece ser observado, merece ser estudado, merece ser considerado, ponderado por nós, não só neste momento, mas sempre que lermos este texto e esta carta. A palavra conformar, ou o verbo conformar, utilizado por Paulo aqui, vem da expressão grega sischematizo, que ao ser traduzida significa ser moldado, ao ser traduzida significa ser moldado ou informado de acordo com um determinado padrão. Sim, mas é interessante pontuarmos ainda que aqueles que observam o texto grego original pontuam que este verbo conformar diz respeito a uma amoldação, diz respeito a um molde relacionado àquilo que é externo, relacionado a algo que é externo, não chegando a algo, não chegando a um estado definitivo. E considerando isto, Paulo está aqui, ao utilizar esta expressão, imaginando a igreja e os crentes, considerando a igreja de Roma e os crentes de Roma como um tipo de barro, como uma espécie de barro que pode ser moldado, mas que não deve ser moldado pelo mundo. A igreja aqui, nesta visão e nesta compreensão profunda de Paulo, que visa ensinar-lhes uma verdade grandiosa, a fim de que pudessem avançar, a fim de que pudessem vencer, a fim de que pudessem prosperar em sua caminhada com Cristo. Considera os crentes, considera a igreja como se fosse um barro que pode ser moldado, mas não deve ser moldado pelo mundo. Não vos conformem com este mundo, não se deixem como barro serem moldados pelo mundo. Mundo aqui vem da expressão grega aion, que se refere não ao mundo físico, ao planeta Terra, mas ao sistema de valores, mundanos, regidos pelo diabo, regidos pelo príncipe deste mundo, Satanás. Mundo aqui se refere ao sistema de valores mundano, refere-se às crenças mundanas, refere-se ao curso, à rota, à direção na qual o mundo conduz. Aqueles que por ele são iludidos, aqueles que por ele são enganados, aqueles que por ele são conduzidos. Paulo está de modo inspirado dizendo à igreja: não se amoldem, não se deixem amoldar, não se deixem ser informados, enquadrados, não se amoldem no sistema de valores do mundo, não se adaptem ao sistema, às crenças, à rota mundana.
E para entendermos isto, é importante levantarmos aqui pelo menos uma questão, e ela é a seguinte: quais são os valores deste sistema mundano regido pelo diabo? Em que estão baseados os valores do mundo? A primeira coisa que deve ser dita sobre isto é que os valores do mundo, os valores do sistema mundano, aqueles dos quais devemos nos distanciar, aqueles dos quais devemos nos afastar, segundo o ensino de Paulo aqui, segundo o inspirado ensino de Paulo aqui, são valores invertidos. O certo, o correto, o adequado, o moral está considerado como errado, como desprezível, como descartável, como ultrapassado, como algo que deve ser exterminado, como algo que deve acabar. E quando Paulo diz aos irmãos: não se amoldem, não se conformem com este mundo, ele está encarecidamente, através do Espírito que por ele fala pela igreja, dizendo, clamando: não troquem o certo pelo errado, não tornem a mentira em verdade. O pecado não pode ser abraçado como se fosse algo normal. O imundo não pode ser incluído em vossas vidas, em vosso cotidiano, como se considerasse que agora as coisas são assim. Não se amoldem, não aceitem isto, não se dobrem, não se enquadrem, não se informem, não vos conformem com este mundo, com seus valores invertidos, valores que trocam a verdade pela mentira, trocam o certo pelo errado, valores que abraçam o imoral, valores que abraçam o imundo, valores que abraçam o sujo, valores que abraçam o contaminado. Por quê? Porque segundo a visão desse sistema regido pelo inferno, as coisas agora são assim. Você deve incluir tudo, você deve se abrir a tudo, você deve manter a mente aberta, você deve manter-se aberto para compreender todos, para compreender tudo. A verdade é subjetiva, sim, não existe uma verdade absoluta. Paulo está dizendo: irmãos, não aceitem isto, não se dobrem a isto, não se conformem a isso. Os nossos valores já estão bem definidos. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Me ajudando na didática desta palavra, eu gostaria que você dissesse ao crente que está ao seu lado: os nossos valores já estão bem definidos. Faça isso, por favor. Diga para esse crente: os nossos valores já estão bem definidos. Os nossos valores já estão bem definidos, e eles estão pautados na Bíblia Sagrada. Eles estão pautados na Bíblia Sagrada. Eu vim aqui esta noite como um inconformado, lembrar a você que nós somos ainda o povo da Bíblia. Quem é o povo da Bíblia aí? Oh glória! Levante a Bíblia. Quem é o povo da Bíblia? Isto. Levante a sua Bíblia aí. Levante a sua Bíblia bem alto, mais alto que você puder. Que o mundo inteiro veja isso esta noite, que o mundo inteiro
inteiro ouça isso esta noite, que Bagé inteira ouça isso esta noite, que a fronteira gaúcha inteira ouça isso esta noite. Nós ainda somos o povo da Bíblia, nós ainda somos o povo da Bíblia, e os nossos valores estão pautados na Bíblia. Nós somos o povo da verdade, nós somos o povo da santidade, nós somos o povo de Deus. O mundo não dita as regras para nós, o mundo não dita as regras para nós, o mundo não diz como andamos, o mundo não diz como vestimos, o mundo não diz como falamos, o mundo não diz como serão as nossas pregações, o mundo não diz como serão os nossos templos, o mundo não diz como será a nossa liturgia. Os nossos valores já foram definidos em Deus e para a glória de Deus. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado direito aí, aleluia. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado esquerdo. Diga para o irmão da esquerda: não se conforme. Diga para ele. Diga para o irmão da direita: não se conforme. Não se conforme. Não se conforme. O mundo está abusado, irmão. O mundo está abusado, pastor Nelson. O mundo está abusado. O mundo já está querendo dar palpite em como nós temos que arrumar a igreja. O mundo já está querendo dar palpite em como nós devemos dirigir os nossos cultos. O mundo já está querendo dar palpite em como deve ser a nossa mensagem. O mundo já está querendo dar palpite em como devem ser os nossos cânticos. Mas nós não nos dobraremos, nós não nos venderemos, nós permaneceremos de pé. Rebacai. De mãos dadas com esse irmão aí do seu lado, por favor. De mãos dadas com esse crente aí do seu lado, levante as mãos aos céus. Levante as mãos aos céus. São 21h03. Eu quero convidar você que não aceita, que não vai se conformar, você que está aqui esta noite inconformado, para de mãos erguidas, por pelo menos 1 minuto, abrir a sua boca e encher esta casa de glória a Deus e aleluia. Vai. Vai, quem tem glória? Vai, quem tem glória, abra a boca. Quem tem aleluia, abra a boca. Quem tem uma palavra de adoração, abra a boca. Quem tem uma palavra de louvor, abra a boca. A igreja está viva. A igreja não se venderá. A igreja não se dobrará diante do sistema imundo e corrompido. A igreja não abrirá mão dos seus valores. A igreja é de Deus. É de... Nós não abraçaremos o evangelho da libertinagem, o evangelho da vida fácil, o evangelho que mexe com o corpo, o evangelho da emoção. Eu tenho uma notícia para o mundo esta noite. Estão aqui aqueles que abraçaram o evangelho do negue-se a si mesmo. Estão aqui aqueles que tomam a sua cruz. Estão aqui aqueles que se colocaram na contramão do mundo. Eu tenho uma notícia para o mundo esta noite. Nós somos a anti-regra. Nós estamos na contramão. Nós somos a anticultura mundana. Nós permaneceremos com os nossos valores posicionados em Deus. Eu não aceito
o que o diabo e o mundo querem fazer com a minha geração. Eu não admito o que o diabo e o mundo querem pintar sobre a nossa geração. O inferno está espalhando uma notícia por aí que essa geração fracassará. O inferno está espalhando uma notícia por aí que essa geração é a geração mais fria, mais vazia, mais sem poder, mais sem milagres. O inferno está espalhando uma notícia por aí que não, essa geração é uma geração que jamais conhecerá o que é poder de Deus. Mas o céu nos reuniu aqui esta noite, e o Deus do céu está falando ao meu coração: diga à minha igreja que se prepare, porque esta geração viverá o maior avivamento de todos os tempos. O maior avivamento de todos os tempos. Será que tem alguém para crer comigo nisso? Será que tem alguém que crê nesta loucura? Se você crê, levante as mãos, abra a boca e dê um brado de glória a Deus. Ebacá, semarabagai. Transformai-vos. Eu encerro. Transformar aqui, você já sabe. Metamorfos é a palavra grega utilizada aqui, que quer dizer renascimento. Quer dizer passar de uma forma para outra, definitivamente. E isso é extraordinário, pastor Miqueias, porque o oleiro do sistema mundano tem rodas nas quais ele trabalha para moldar, tem forma para empurrar o barro e colocar na posição e do jeito que ele quer. Mas ele não tem forno para estabelecer definitivamente. Não tem. Só o oleiro chamado Jesus é quem define. Na mão do diabo você sempre será barro. Na mão do diabo você sempre será um barro. E ele faz questão disso, sabe por quê? Porque ele quer movimentar você e fazer de você o que ele bem entender. Mas na mão de Jesus você vira vaso. Na mão do diabo você sempre será uma marionete. Na mão do diabo você sempre será uma massa de manobra. Mas na mão de Jesus, Ele te amolda e te coloca no fogo para estabelecer uma identidade em ti. E é sobre isso. Esse renascimento que Paulo está mencionando aqui não diz respeito ao batismo, não diz respeito ao novo nascimento. Paulo está falando aqui de uma mente transformada por um processo que ocorre através do revestimento do Espírito Santo. E aí é que está a diferença. O Espírito Santo é o único capaz de transformar o imundo em santo no meio da imundícia. Eu estou sentindo a presença dele aqui, aleluia. O Espírito Santo é o único capaz de transformar o imundo em santo no meio da imundícia. Eu poderia mencionar e citar aqui diversos textos bíblicos, mas um me impacta profundamente. 1 Samuel capítulo 10 e versículo 6.
capítulo 10 e versículo 6, Samuel dizendo a Saul o seguinte: o Espírito do Senhor se apossará de ti, tu profetizarás e serás mudado em outro homem. O Espírito Santo transformou em tempos de crise José em governador do Egito, Daniel em primeiro-ministro da Babilônia, o velho Abraão em pai de nações, Jacó o enganador em Jacó, príncipe de Israel. Transformou Paulo perseguidor em Paulo pregador, transformou Pedro pescador em Pedro pastor. O Espírito Santo é o segredo. Ele nos tira da forma do mundo, nos queima, oh glória, e nos coloca na forma de Deus, do jeito de Deus, nos transforma. Sabe o que eu estou sentindo? Vai começar um revestimento do Espírito Santo aqui nesta casa agora. Uma onda da glória de Deus vai passar sobre nós, aleluia. Você crê nisso, irmão? Quem crê em movimento do Espírito? Quem crê? Então fica de pé, fica de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero dizer aqui uma coisa antes de terminarmos. Nós precisamos falar mais do Espírito Santo. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós precisamos falar mais do Espírito Santo. Nós não podemos aceitar que as línguas comecem a silenciar. Não, nós não aceitaremos isto. Nós estamos entrando no centenário da Assembleia de Deus Gaúcha, e eu quero declarar nesta noite, aleluia, que a chama permanecerá acesa. O fogo que acendeu no dia de Pentecostes continuará queimando. As línguas estranhas não cessarão, os dons de Deus não cessarão. A igreja está viva. Esta onda de renovação espiritual vai passar sobre a sua vida aí agora. Eu quero convidar você, só quem crê nessa ação do Espírito, você vai quebrar o protocolo agora. Irmão Robertson, vem aqui por favor. Quebrar o protocolo. Eu sou assembleiano de berço, irmão, e eu sei que nós temos dificuldade de quebrar qualquer protocolo, não é? Mas não é nada escandaloso, não. Você vai virar de frente para esse crente que está do teu lado aí, assim como eu faço com o irmão Robertson. Faça isso, vire de frente para esse crente que está do teu lado aí, aleluia. Isso, vira para ele, estenda as tuas mãos sobre ele, assim como eu faço com o irmão Robertson. Estenda as tuas mãos sobre ele, glória a Deus. Prepara aí, varão. Eu vou contar até 13, e quando eu contar 3, você vai abraçar esse irmão, você vai abraçar esse crente, glória, e você vai orar por ele dizendo assim: Jesus, nós estamos crendo nesta palavra, nós somos inconformados, nós não aceitaremos os moldes do mundo, nós não aceitaremos os moldes do mundo, nós não aceitaremos os moldes que o diabo quer lançar sobre nós. Nós queremos ser revestidos de poder, nós queremos ser cheios do teu Espírito para transformar esta geração. Se prepare, porque enquanto você estiver orando, haverá um transbordamento da presença de Deus na tua vida.
Enquanto você estiver orando, haverá um transbordar da glória de Deus na tua vida. Você vai ser renovado, você vai falar em línguas estranhas. Se prepare, eu conto 1. Nós somos a geração do maior avivamento de todos os tempos. Eu conto 2. Nós não aceitaremos os moldes do mundo. Nós estamos nos levantando para fazer a diferença. 2,5. A glória de Deus está vindo sobre nós. Nós seremos cheios do Espírito Santo. 3. Abrace o irmão, abrace a irmã e ore até que ele encha, até que ele encha, até que ele encha, até que ele transborde, até que ele seja revestido, 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 revestido.